a percepção das pessoas, então envolve muita propaganda, é uma idealização de uma coisa que não está acontecendo, né? As pessoas vivem na mentira mesmo. Eu vou ser duro aqui na fala, mas o governo Bolsonaro provou que você não precisa entregar nada. Nada. Você pode inventar tudo. O que interessa é a propaganda. Em dezembro, 38% consideravam o trabalho do governo, né, do presidente Lula, ótimo ou bom. Agora, em março, 33% tinham essa opinião. Os que achavam a gestão regular somavam 30%, hoje são 33%. Já aqueles que avaliam a gestão atual como ruim ou péssima, subiu de 30% para 32%, lembrando que nesse caso ainda dentro da margem de erro. Não sabem ou não responderam, eram 2% e passaram para 3% dos entrevistados. Foram ouvidas 2.000 pessoas entre o dia 1º e 5 de março, margem de erro da pesquisa que é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Muita gente, na verdade, que estava esperando, né, muita gente que queria que o Lula fizesse algo como o Bolsonaro fazia, né, uma coisa que era totalmente programada para parecer espontâneo. Por outro lado, tinha algumas pessoas que falavam que rechaçavam isso e falam assim, que defendem, outros analistas que falam, não, melhor não, exatamente porque senão vai ficar parecendo que o Lula copiou o Bolsonaro, e a forma como o Bolsonaro se dirigia, etc e tal, também é uma forma muito dele, o Lula não é da tradição do Lula fazer isso. Inclusive, eu acho que essa disputa se insere, inclusive, na disputa que está acontecendo em torno da questão da comunicação da presidência da República, divisões de mundo, por exemplo, do Paulo Pimenta, do ministro da SECOM de um lado, e do outro, do deputado André Janones, né, que também vem criticando bastante, que queria um Lula falando direto para a câmera, olhando para a câmera e não com intermediação de terceiros. São duas formas diferentes. Sem dúvida, o deputado federal André Janones criticou a estratégia de comunicação adotada pelo governo Lula nas redes sociais. Janones discordou da linguagem utilizada, chegando a criticar o uso de links provenientes de outras plataformas. Esse comentário surgiu após o deputado ter sido excluído da CPMI de 8 de janeiro. Cristiano Vilela, então, agora a reclamação do Janones. Está certo o Janones, Cristiano? Olha, o Janones, muitas vezes a gente discorda das posições que ele adota, da forma como ele faz a comunicação dele, e eu por diversas vezes manifestei isso aqui nos meus comentários. Mas, inegavelmente, ele é uma pessoa que entende do assunto. E ele está se mostrando como sendo uma pessoa que não está sendo ouvida pelo governo nessa área, e tentou, pelo menos, fazer parte dessa comissão e foi escanteado. Cortella, será que Lula deu um tiro no pé irreversível com os evangélicos após essa fala sobre o Holocausto? Acho que não. Acho que é parte, inclusive, de alguém que está numa gestão que tem 48 meses. Nesses 48 meses, eu sou um governante, que vai ficar 4 anos. E no 14º mês da minha gestão, há esse tipo de alerta numa pesquisa, eu fico em estado de alerta. Isto é, há alguma coisa que precisa ser revista, reorientada, e que não pode, de maneira alguma, estar ancorada apenas numa questão muito emergencial, que é sim o tema sério, da guerra na região, mas que não pode ser tratado como a única causa. Há outras coisas que envolvem essa circunstância. Afinal de contas, uma discussão em relação a Israel e o mundo evangélico, ela fica um pouco estranha até, porque se a gente observa, se há uma nação que de fato não é cristã, como são os evangélicos, exatamente a nação de Israel, o Estado de Israel. Se há uma população que não tem aderência à mensagem cristã, porque tem uma outra prática religiosa, exatamente Israel. Por isso a fala do Lula, ela pode trazer, como trouxe, uma série de perturbações, mas acho que ela não é definitiva. Tem outras coisas, a economia, o movimento, o fato de que a pesquisa foi feita muito próximo também ao momento em que havia convocação de atos, então tudo isso não é para desprezar a pesquisa e dizer que ela não serve. Ao contrário, um bom governante fica em estado de atenção. Agora, uma coisa que tem que ser dita, é claro que as duas formas, acho que as duas questões, os dois elementos têm que ser ponderados, só que o Lula não é o Bolsonaro, e o Lula, ele sempre quis fazer com que o governo dele tivesse uma cara de retorno à institucionalidade,
né? Institucionalidade nada mais estruturante nesse caso do que você ter, inclusive, um jornalista para perguntar, para falar, para questionar o presidente e ele ser entrevistado nisso, né? Agora, eu acho que isso, Fabiola, não diminui, o pacote de comunicação do Lula vai ter que ser mais aberto, vai ter que ter isso, vai ter que ter uma rede social, mas vai ter que também ter uma coisa que o PT estava planejando, como o Lula participando mais de podcasts, né? Ou seja, de indo em outras gravações, indo em outros eventos. O que importa é que a comunicação do Lula 3 não pode ser o mesmo de comunicação do Lula 1 e Lula 2, porque no meio do caminho houve Bolsonaro. Porque é preciso que a esquerda, que o PT, que a instituição, que o governo identifique o que está acontecendo, o que está fazendo cair essa percepção de melhora, né? O porquê. Né, quais são os fatos que fizeram? Será que foi? E aí, por que caiu? Por que em dezembro tinha uma percepção, em janeiro tinha e agora caiu? Eu acho que isso que é o importante, assim, o importante da pesquisa. Será que é a comunicação que não está chegando? Porque eu me lembro que até foi o Thomas Trauman que publicou, né, o jornalista que publicou um livro com o Felipe, fazendo essa análise que na percepção deles, hoje em dia, eles colocam isso com base nas análises das pesquisas, tá? Que a economia hoje não é mais o que manda na opinião pública, porque ele fala que a sociedade ela está calcificada. Então, assim, eu acho que isso faz um pouco de sentido, sabe? Porque eu vejo opiniões de outras pessoas, como o Rodrigo, que hoje está no ICL, que era do 247 e tal, ele já pensa totalmente diferente. Ele acha que a economia é o que é capaz de influenciar na opinião, né? Eu tenho um pouco de dúvida, eu quero até te ouvir depois, Miguel, porque ou as pessoas não estão tendo essa percepção de melhora na economia, né? Ou realmente eles estão escutando o que está sendo comunicado, porque a extrema-direita, eu falo o bolsonarismo, eles são muito fortes e muito potentes na comunicação. Então eu tenho feedback com os vídeos que eu publico. Quando eu vou lá, você está passando pano, porque a economia está destruída, porque o Brasil está Lula ladrão, não sei o quê, o Brasil está uma porcaria, está afundando, você está aí passando pano, não sei o quê. Eu falei, gente, mas como assim? Está vindo investimento, a inflação está sendo controlada, enfim, o PIB aumentou, mas eu acho que isso não está chegando, as pessoas, não sei o que está faltando, eu acho que não deu tempo ainda de perceber para a população. Né, o povo, será que o povo está tendo essa percepção de melhora? E eu acho que só vai começar a ter essa sensação, essa expectativa, quando a comunicação chegar. E aí eu quero chegar no ponto do Thomas Trauman, que ele fez, inclusive, publicou, no ano passado, saiu uma pesquisa, acho que do Poder 360, que falou que pediu para as pessoas apontarem alguma ação do governo que eles tenham beneficiado, que tenha sido positiva, e tipo assim, 80% das pessoas não sabiam dizer o que o governo estava fazendo. Então eu digo, gente, mas eles sabem que está tendo prostituição infantil na Ilha de Marajó. Por quê? Porque é um barulho que eles fazem que a gente não tem. Então, assim, a comunicação institucional, a gente aqui, você falou, eu sou influenciadora e tal, mas a gente tem um certo alcance, né? Talvez a gente esteja falando para uma bolha também, que é a bolha da esquerda, mas a gente não está conseguindo tanto furar a bolha. E aí, a gente estava até discutindo num grupo de influenciadores, aqui que eu faço parte, que faz um barulho bem legal no Twitter, que falava que eles estavam chegando a essa conclusão. A extrema-direita, ela se compartilha, o líder deles, que é o Bolsonaro, apoiava os seus influenciadores, apoia os seus influenciadores, compartilhava, tirava foto, e eles cresciam muito em razão disso, tipo, Bolsonaro compartilhava uma foto com o influenciador, o cara tinha 20 mil, dali de uma semana tinha 500 mil, 1 milhão de seguidores. Dá o que fazer para conseguir uma foto com o Lula. Eu não consigo uma foto com o Lula, eu vou em tudo quanto é feio, eu batalho. Eu nunca tive uma abertura, nunca consegui uma foto com o Lula. Entendeu? Então, assim, é muito difícil essa briga. Eu tô aqui fazendo um desabafo, Miguel, porque eu acho que é muito disso, assim, essas pesquisas, elas refletem muito isso, assim, o que está chegando para eles.
Pode ser que daqui a um tempo, né, e aí as pesquisas vão mostrar que eu esteja errado, que realmente a economia, o bolso é o órgão principal né, que é o que mais dói, né, é o principal órgão da pessoa, onde dói. E que se realmente, né, a economia estiver melhorando, né, as pessoas tiverem, né, o desemprego caindo, não sei o quê, e pode ser que a aprovação do Lula, né, aumente, deixe de cair, etc. e tal. O grande dilema do governo Lula, que é precisar de popularidade para implantar o seu programa de governo, mas só conseguir, de fato, conquistar o apoio popular a partir do sucesso dessas iniciativas, que é quando os brasileiros começarem a ver as propostas de governo realmente afetarem o seu cotidiano. Eu queria ouvir de vocês uma avaliação a respeito, já que a gente falou aqui de economia, que como é difícil que alternativas a respeito dos caminhos econômicos e de desenvolvimento que o Brasil deve seguir cheguem ao grande debate, uma avaliação a respeito da comunicação do governo Lula até aqui, começando por você, Vladimir, depois com o Dirceu. Talvez tenha um nível um pouco mais fundamental desse debate, que eu acho que o que nos falta é uma gramática política. A gente perdeu a nossa gramática política. E acho que isso é um dos problemas mais graves da esquerda, não só brasileira, da esquerda mundial hoje. Ano passado eu fiz a loucura, que só se faz uma vez na vida, de ser candidato a deputado federal. Mas, dentre várias coisas, teve um debate que me chamou muita atenção, a gente fez com motoristas de Uber. A gente chamou eles para ouvi-los, né? E num dado momento, um deles virou para mim e falou: olha, a gente não gosta da esquerda porque vocês não têm o que dizer para a gente. Porque eu sou homem, sou branco, eu trabalho 12 horas por dia, sou hétero, não sei o quê, e vocês só me tratam como opressor. Então, eu queria só, efetivamente, que vocês me deixassem em paz para poder empreender, né? E eu achei muito significativo tudo, inclusive esse final, né? Porque como se, assim, a extrema-direita tem uma gramática, por exemplo, o empreendimento. Sim. Não vai existir macroestrutura de proteção, agora é cada um pouco por si, certo? É importante que ninguém te atrapalhe e coloque ninguém na sua frente. É um pouco a lógica é totalmente distorcida, é óbvio, sim, mas a lógica tem uma certa coerência interna, ela se sustenta de uma certa maneira. Até porque a gente, durante muito tempo, a gente integrou na nossa gramática a ideia do empreendedorismo, a gente na esquerda. Concordo com o Vladimir que essa questão da gramática, porque mudou o mundo, mudou o Brasil. Uma coisa era a gramática que nós construímos em 2003, né? De 80 até 2003, né? Que as esquerdas e o PT, que acabou sendo o partido que elegeu com alianças o presidente, era reconhecido, certo? Defesa do trabalhador, né? Havia todo o social, né? A creche, havia um universo de ideias, forças, só que o mundo mudou. Essa questão do empreendedorismo, portanto, quem criou a lei MEI e o Super Simples fomos nós, só que nós nunca disputamos politicamente. Eu sempre disse que um dos maiores erros que nós cometemos nos 15 meses, 15 anos e 5 meses, foi não organizar as mães do Bolsa Família, os filhos do ProUni, não dar organicidade e construir, né, uma ideia força sobre cada questão. E mesmo assim, né, como eu disse, 38 milhões de pessoas votaram no Haddad e depois votaram no Lula de novo, ou seja, que ficou uma memória dos avanços que nós tivemos. Pessoal, eu quero analisar com vocês aqui a capa da Folha de São Paulo de ontem, dia 9 de março, tá? Porque ela dizia o seguinte: renda do trabalho registra maior alta desde o Plano Real. Bem, a reportagem é muito bem construída, tem os gráficos ali mostrando ano a ano, desde o Plano Real, qual foi a alta ou a queda dos ganhos do trabalho. Agora, pessoal, a análise que eu quero fazer com vocês é outra. Pessoal, se o Bolsonaro estivesse no governo dele, os dados econômicos que o Lula tem, né, o desempenho econômico que o Lula teve nesse primeiro ano, o Bolsonaro estaria nadando de braçada na popularidade. E eu afirmo isso com toda a certeza desse mundo, né, uma certeza de quem acompanhou o governo Bolsonaro, viu a máquina de propaganda do Bolsonaro. E é o seguinte, o Bolsonaro, por exemplo, em 2019, primeiro ano de governo dele, teve um crescimento medíocre, cretino, de 1,1%. É basicamente 1/3 do crescimento que o Brasil teve nesse primeiro ano do Lula, agora, 2023. Na época, isso aqui era um desastre total. Era um crescimento baixíssimo, era menor, inclusive, do que o crescimento do Temer, e o Temer que já era muito mal avaliado.
E, além disso, o desemprego ainda era alto, né? O desemprego de 11%. Eu me lembro muito bem, aí o Bolsonaro colocou a máquina de propaganda dele para funcionar. Criaram coisas inimagináveis. Eles criaram uma conversa fiada até de que existia o PIB público e o PIB privado. E que o crescimento do PIB privado estava ótimo. Então tá aqui, o governo separa PIB público do PIB privado para tentar mostrar que a economia vai bem. Recorte do PIB usado pela SECOM de Bolsonaro não é usado pelo IBGE. E estratégia questionada por especialistas. Isso aí era uma grande picaretagem. Na época, enfim, todos os economistas vieram a público dizer, olha, isso aí não existe. O que existe é o PIB, é o que o país produziu de bens e serviços naquele ano, acabou. O governo, inclusive, nem produz PIB, na verdade, né? O governo, ele tributa um PIB que foi criado e aí ele desenvolve ali programas sociais, enfim. Mas o que interessa daquele episódio é que aquilo ali, do ponto de vista da propaganda, foi um sucesso absoluto. A militância bolsonarista estava explodindo nas redes, dizendo, olha, a economia do Brasil vai muito bem e tal. E é um contraste enorme com hoje em dia, que o Brasil cresceu o triplo, o desemprego é quase metade do que era naquela época. E a gente pega essa última pesquisa do IPEC, por exemplo, comparando com a pesquisa do Bolsonaro em 2020, na mesma época, e a gente vai perceber o inacreditável, né? O Bolsonaro tinha uma avaliação pelo IPEC em 2020, tá? Um pouquinho ali em março de 2020, um pouquinho melhor do que o Lula tem agora. O Bolsonaro tinha 34% de ótimo e bom, o Lula tem 33% agora. O péssimo e ruim do Bolsonaro também era mais baixo, tá? Ele tinha 30% de péssimo e ruim, o Lula agora tem 32%. Então, assim, é inacreditável o poder que a propaganda tem. Eu sempre gosto de relembrar esse exemplo para vocês, de que o Brasil, no governo Bolsonaro, não investia nada em infraestrutura, até porque tinha vigência lá do teto de gastos e tal. Então, e ele tinha a menor taxa de investimento em infraestrutura, estradas, etc., metrô, dos últimos 50 anos. Todo mundo viu aí que o metrô do Rio não andou 1 metro, o metrô de Belo Horizonte não andou 1 metro, o único metrô que andou alguma coisa foi o de São Paulo com a verba do governo estadual. Bem, apesar disso, o Bolsonaro vendia uma imagem para a população que o Tarcísio era um grande rei do asfalto, né? Que ele era um grande tocador de obra, que o Brasil estava todo em obras. Então é tudo propaganda. Eu me lembro, inclusive, pessoal, dia 30 de julho de 2021. Isso aqui era o pior momento da economia brasileira. O Brasil estava com um desemprego de quase 15%, tá? Quase 15 milhões de pessoas desempregadas. E o Bolsonaro, 60 dias depois, levava ali uma multidão para a esplanada dos ministérios em Brasília e tal, para manifestar a favor do governo dele e tal. Isso mostra como é que a percepção das pessoas tal, envolve muita propaganda, é uma idealização de uma coisa que não está acontecendo, né? As pessoas vivem na mentira mesmo. Eu vou ser duro aqui na fala, mas o governo Bolsonaro provou que você não precisa entregar nada. Nada. Você pode inventar tudo. O que interessa é a propaganda. E aí, vejam bem, pessoal, a matéria diz aqui, a matéria da Folha, ela diz, olha, na virada de 2022 para 2023, o Lula conseguiu a aprovação ali da PEC da transição, que liberou um gasto a mais de 145 bilhões de reais para o governo. O que o governo Lula fez com isso? Deu aumento do salário mínimo acima da inflação, corrigiu ali umas faixas do imposto de renda que estavam travadas, né, estavam congeladas desde 2014, deu reajuste de 9% para os servidores federais que estavam com o salário congelado desde 2016. Ele retomou programas como Minha Casa Minha Vida, ele aumentou em 42% o investimento público em obras, né, em infraestrutura e tal. O crescimento do setor total no Brasil foi de 20%, somando privado e público, mas só o público, 42% de aumento. Bem, a Folha destaca que ele manteve aquele Bolsa Família triplicado lá do Bolsonaro, né? No início de 2022 era R$200, foi para R$600, ele manteve os R$600 e ainda deu aquele 150 de adicional por criança de 0 a 6 anos. O resumo é o seguinte, pessoal, era para nesse momento do mandato ele estar explodindo de popularidade, porque ele soltou as benesses. Só para vocês terem uma ideia, o gasto do governo federal nominal subiu quase 20% em 2023. O gasto real, ou seja, descontado na inflação, subiu 12,5%. Então, eu repito, ele soltou as benesses, agora era para ele estar colhendo o resultado. Ele não tá porque ele tem uma comunicação de merda, tá? O governo tem uma comunicação de merda e agora eu não sei mais o que o governo vai fazer. Porque agora, o que vem a partir de agora é um momento mais de dureza, realmente. Vocês vejam que a negociação, por exemplo, com os servidores públicos federais, esse ano já não tem 9%, não. O governo, inclusive, está falando de dar 0%. Não há a menor possibilidade do governo subir o gasto nominal dele em quase 20% todo ano. O governo ter um aumento da despesa real de quase 13% por ano, sendo que a arrecadação real sobe
3, 4, 5% ao ano. Porque aí é o seguinte, aí o governo vai aumentando o déficit de 230 bilhões do ano passado, aí vai para 400, 500, 600 bilhões de reais, o real começa a desvalorizar, na esteira da desvalorização do real vem uma inflação monstruosa, e aí o governo até cai. Então, resumindo, é o seguinte, o governo entregou muitas benesses, a comunicação foi um lixo, e agora o governo está numa situação difícil, porque o governo não tem como manter esse ritmo de entrega de benesses, tá? E, em contrapartida, o Bolsonaro não entregava nada, mas uma propaganda extremamente bem feita garantia a ele uma popularidade razoável. Eu entendo que nesse país só há um comunicador que pode disputar realmente, que é o presidente da República. O Bolsonaro mostrou isso 4 anos. Então o Lula tem um papel muito importante de se comunicar, de falar com o Brasil. Porque como ele é o presidente da República, como o Bolsonaro foi, ele tem que exercer esse papel. Segundo, a comunicação do governo, como dos partidos, tem que entrar na era digital. Tem que assumir a realidade que nós estamos vivendo, que é a era digital. Eu sinto muita dificuldade disso. E tem que discutir, certo? Essa questão, certo? Qual é a linguagem? Certo? O que nós queremos? Quais são as ideias forças? Certo? Porque tem uma juventude também, além de toda a população que trabalha uberizada hoje, ou dos informais, dos ambulantes, dos empregados, existe toda uma população, uma juventude, essa geração que está com 12, 14 anos, entendeu? Que está chegando no mundo da inteligência artificial. Quer dizer, uma geração que nós temos que nos comunicar. Eu vejo certa dificuldade nos partidos políticos e mesmo no governo, certo? De enfrentar esse problema. A mobilização é uma necessidade. A direita faz a mobilização permanentemente, eles não estão desmobilizados. Há uma certa desmobilização por causa do 8 de janeiro e por causa do caráter do bolsonarismo, esse lado das joias, esse lado quase patético, né, que existe no bolsonarismo. Mas não vamos nos iludir, eles têm muita força, muita capacidade de mobilização. E nós estamos enfrentando uma emergência social, porque os efeitos do bolsonarismo, a barbárie bolsonarista vai continuar. Basta ver essa coisa horrorosa, certo? Que é um cidadão entrar com uma machadinha numa escola, o outro organizar uma matança com armas, entendeu? Se criou no país, mas a violência passou a ser algo natural no país, apesar da oposição da grande mídia, hein? De amplos setores da sociedade. Então, acho que é uma urgência que a comunicação, certo? Mas também nós não podemos matar o mensageiro, achar que o problema é a comunicação. Isso concordo com o Admir. O governo tem que ter ações, tem que haver mudanças no país, né, que se consolide a mensagem, entendeu? Senão a mensagem vira propaganda, as pessoas não aceitam, desconfiam, repudiam. Né? Publicidade, né? Propaganda. Eu quero saber como disputar política e culturalmente a maioria da sociedade. É isso que é a comunicação. Não é só propagandear o que o governo fez, entendeu? É qual a mensagem que nós temos do mundo, da vida, do Brasil, o que significa, o que nós queremos, entendeu? Acho que é uma coisa muito mais profunda do que fazer propaganda institucional do governo. Porque isso você contrata e se faz, né? E tem os meios que divulgam. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay.
places, but we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss, so I'ma do what I want to, something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to, something I can't undo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me?